Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, hoje vou continuar dando sequência a essa série de lives que eu programei aí para as próximas semanas. Toda semana algum assunto legal, interessante. E quem tiver sugestões de assuntos que gostariam que eu falasse aqui, podem me mandar também por direct e que a gente vai programando. E amanhã, a partir de amanhã já começo a divulgar da próxima semana para todo mundo se programar. Bom, hoje eu tenho aqui comigo um convidado muito especial, que logo logo ele vai entrar. É o Matheus Mânica. O Matheus é cirurgião plástico e, além de cirurgião plástico, ele também é especialista em cosmiatria, em tratamentos não cirúrgicos, e inclusive é professor de um departamento da medicina do ABC sobre tratamentos não cirúrgicos. Então, ele vai falar um pouco pra gente sobre as cirurgias e os tratamentos estéticos que não envolvem cirurgias. E a gente vai falar hoje especificamente sobre o que pode ser feito na gestação e no pós-parto amamentando. E que é uma dúvida muito frequente das nossas pacientes. Elas chegam no consultório e elas querem saber o que elas podem fazer durante a gravidez, se tem coisa que realmente é proibida, se tem estudo garantindo a segurança de alguns tratamentos e o que pode ser feito depois que o bebê nasce no pós-parto. Então, vou ver se o Matheus já tá aí online pra gente começar. Enquanto isso, quem quiser pode mandar algumas perguntas aqui. O que foram me mandando ao longo da semana, a gente já separou para discutir. Mas se tiver mais algum tema aí, alguma dúvida que surgiu hoje, podem mandar aqui nos quadradinhos de perguntas que a gente tenta incluir. Vamos só esperar para ver se o Matheus já tá aí conseguindo se conectar. A gente chegou meio em cima da hora porque estávamos numa reunião do processo lá da clínica. A gente estava fazendo um teste de iluminação à noite para ver como que vai ficar a iluminação da fachada da clínica. E essa é a parte sobre o Matheus que eu ainda não comentei, que ele é meu sócio. E somos em 4 sócios na Lalute Clinic, que está prestes a ser inaugurada, reta final das obras. E aí, o Matheus entrou. E então somos eu, Matheus, a Débora e o Igor. Eu, a Débora e o Igor somos ginecologistas e obstetras e o Matheus é o cirurgião plástico. Então estamos juntos aí há mais de um ano programando tudo sobre a Lalute, reforma, planejamento. E nesse período todo... Oi, Matheus! Oi, Mari, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Tava falando Boa aqui pro noite. pessoal que estávamos juntos agora há pouco, né? Numa reunião da clínica. E eu tava apresentando você pro pessoal, mas como tem gente ainda entrando, vou falar de novo. O Ah, legal. Matheus é cirurgião plástico e também especialista em cosmiatria, em tratamentos não cirúrgicos. Inclusive é professor da Faculdade de Medicina do ABC, do Departamento de Tratamentos Não Cirúrgicos. E também é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, Matheus? É isso aí. E Resumiu bem. o mais importante é meu Somos sócio. sócios. Somos Com sócios. certeza. Com Logo, logo certeza, vamos Mari. inaugurar a nossa clínica, que está na reta final das obras, né? Finalmente, né, depois de tanto tempo, e se tudo der certo, mês que vem a gente vai trabalhar diretamente junto, né? Exatamente. Bem, essa é a minha primeira live, né? Eu quero te agradecer o convite. Eu já estou há alguns anos na vida digital, né? Nas redes sociais, mas como live essa é a primeira. Eu já dei algumas aulas ao vivo nessa época da quarentena, mas live é a primeira. Então a Mari me colocou nesse mundo das lives agora. Isso aí. E vamos começar bem, né, Matheus? Pé É isso aí. direito. Sem dúvida, sem E dúvida. além de todo esse processo que a gente estava de, né, planejamento da clínica, obra, a gente fez uma imersão muito grande em tratamentos estéticos para gestantes, pós-parto e mulheres em geral, que o Matheus liderou
porque no andar de cima da nossa clínica a gente vai ter um spa que vai ter todos esses tratamentos, né? E o Matheus fez uma imersão enorme em todos os tratamentos, nos cremes, nos compostos possíveis ou não de usar na gestação, na amamentação, né? Então, por isso que a gente achou também interessante abordar esse tema hoje. Na verdade, bem, você sabe disso muito melhor que eu, né, Mari? Esse é um tema que deixa as pessoas muito com dúvida mesmo, né? O que que pode, o que que não pode, principalmente nesse período da gestação que muda a vida toda, né? É, E no pós-parto também. Então, tem muitas coisas que as pessoas ficam na dúvida. E eu vou contar um segredo. Os médicos também, mas tem coisa exatamente. que a gente sabe e dá para a gente falar, tem coisa que dá para fazer com segurança. E até a ideia, quando a gente começou esse projeto da clínica, a gente quis muito fazer um pouco essa questão de poder dar um pouco desses tratamentos com segurança, mas também não adianta um tratamento que tem 100% segurança e 0% efetividade. Então a gente procurou muito isso. E é uma coisa que eu estudo há anos, né? Eu gosto muito dessa parte de personalizar tratamentos, personalizar cosméticos para as pessoas. Então eu estudo isso há um bom tempo. Meus residentes lá na faculdade do ABC nem me aguentam mais falar de manipulação e de compostos. Mas a ideia é exatamente que é uma das grandes dúvidas na gestação, é que tipo de produto pode usar? E quais Exatamente. são bons? Quais valem a pena? Porque, por exemplo, água pode usar, mas água vai fazer grande diferença no rosto? Não, nem tanto. Exatamente. Então, E por mais que assim, essa não seja a principal preocupação da gestante, né, durante a gestação, a gente não pode negar que é uma coisa que incomoda muito a gestante, né? Quando surgem problemas de pele, algumas questões como manchas, né, o melasma, oleosidade, acne. E assim, se a gente puder, com segurança, tornar isso um problema mais suave ou até solucionar durante a gravidez, eu acho que é ótimo. Eu até me lembrei esses dias pensando nesse tema de uma paciente minha que está gestante e mora na Suíça, e ela comentou que o médico dela de lá falou: "Ah, mas tudo bem, sua pele está oleosa, mas isso não é o mais importante na gestação." E dela falou: "Nossa, tudo bem, não é o mais importante, mas me incomoda. Se eu puder usar alguma coisa segura que vá me trazer uma pele melhor, mais agradável para esse período da gestação, por que não?" Né? Então, isso é uma coisa importante até para a autoestima da gestante, né? Para ela se perfeito. sentir melhor, para ela poder se cuidar nesse período. E uma coisa que o Matheus comentou é muito verdade, né? Os médicos também têm dúvida do que pode e do que não pode. Às vezes porque realmente não tem muita familiaridade com esse público de gestante e também porque tem coisas que a gente não tem estudo, né? Que falta estudo ainda para a gente saber se pode mesmo ser usado na gestação ou não. Mas a gente Perfeito. reuniu aqui alguns temas, algumas dúvidas que as pacientes, as seguidoras foram mandando para a gente ao longo da semana, né? E eu dividi de uma forma para ficar mais didático em problemas e sugestões de tratamentos para a gente usar na gestação e no pós-parto. E no final, acho que a gente pode fazer um apanhado geral, né, Matheus? E falar de Exato. algumas coisas pontuais que não foram comentadas. Quem Exato. quiser, pode ir mandando duvidinhas aqui na caixinha e o que der tempo a gente vai responder também. E você acabou de comentar uma coisa que é muito interessante, Mari. Eu estava conversando isso hoje com uma paciente, né? A respeito de, claro, na gestação, a grande preocupação, o grande foco é a gestação, é o bebê, óbvio. Mas isso que você comentou, esse seu relato, essa história de uma paciente que passou com o médico na Suíça, que na Europa, na Suíça principalmente, acho que é um pouquinho mais frio que aqui nesse sentido, mas enfim. Sim, Você comentou uma coisa muito interessante que é dessa paciente, que ela comentou que o médico, não quero usar essa palavra, mas é mais ou menos isso, meio desdenhou um pouquinho disso que ela comentou, desse incômodo. exato. Isso é uma coisa que, assim, é uma autocrítica para nós médicos, né? Às vezes a gente fica tão focado, por exemplo, num problema de saúde, numa doença, ou num tratamento, por exemplo, que a gente esquece o que que a pessoa está precisando, o que que a pessoa quer. Então, claro, dadas as devidas proporções, mas o fato de uma pessoa
na gestação. Você passou por isso, eu vi isso na minha esposa, né? A Sim. autoestima fica para cima e para baixo o tempo Oscila muito todo. os hormônios, né? Exato. E essa questão de, por exemplo, você às vezes, se tiver a possibilidade de melhorar uma coisinha nesse momento louco da vida, isso vale também no pós-parto também, Sim, é, que eu como pai eu posso falar só do pós-parto, né? Que a gestação é o pai sim, geralmente marido e pai não vive, mas o pós-parto é, sente. São períodos muito loucos, assim, muito sim. exigem muito. E às vezes pequenas coisinhas que a gente faz, é, tudo bem, podem não ter um grande impacto do ponto de vista, um médico pode achar que não é importante, vai melhorar pouco. Sim, Mas para a pessoa, esse pouquinho pode ser só o que ela precisa naquele momento, né? Então isso é uma coisa exatamente. muito importante. Eu acho que isso que você comentou é fundamental, porque eu passei por isso na minha primeira gestação. Eu nunca tive problema de pele, assim, de acne na adolescência, nada. E na minha primeira gestação, a minha pele ficou horrível. Quer dizer, pra mim, tava horrível. As pessoas falavam, não, mas é só um pouquinho, só aqui, nessa região. Mas eu tava muito incomodada com aquilo. Primeiro porque eu já tava me sentindo muito diferente, os hormônios à flor da pele, você percebe o seu corpo mudar, né? Você muda totalmente o seu foco, sua vida já começa a mudar. E daí eu vi minha pele daquele jeito, pra mim, assim, incomodou muito. E eu ter conseguido tratar e suavizar aquilo também foi muito benéfico. Então eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso e não julgar, né, a paciente que fala, nossa, eu tô Perfeito. muito incomodada com a minha pele. Isso não quer dizer que ela é superficial e não tá preocupada com o mais importante que é o bebê. Não, mas que tudo isso compõe o momento que você tá passando e merecem atenção, né? Então, acho Perfeito. que isso é Perfeito. fundamental. A gente não precisa focar só em uma coisa, né? A gente pode levar as coisas com um certo equilíbrio, né? Exatamente. E a gente costuma falar que o pré-natal é um período que vai muito além de só chegar lá, medir a pressão e pedir exames, né? A gente está dando um preparo para aquela paciente, um amparo, um acompanhamento que vai muito além só dos exames. E eu acho que tudo isso engloba, né? Tudo que a gente puder fazer para essa gestante se sentir mais amparada e melhor, e com uma autoestima melhor, vai ter benefício, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então vamos começar com o assunto de gestação. Eu vejo que as principais queixas que as pacientes trazem no consultório são as manchas. A gente sabe que a gestação é um período que a paciente está mais sujeita a manchar, né, a pele. E a gente sempre dá uma recomendação básica de usar protetor solar e tal. Mas às vezes a gente tem que ir um pouquinho além disso, né, Matheus? Porque o protetor solar que pode ir bem para uma pele, para outra pode trazer muita oleosidade, deixar a pele pior, até piorar a acne. Então, como que você costuma fazer essa orientação em relação a manchas na gestação? Perfeito. Essa é uma questão muito interessante, porque quando uma pessoa está grávida, uma mulher está grávida, por causa dessas alterações hormonais, algumas outras que o corpo sente, a, a pessoa ela fica mais propensa a manchar. Ou seja, a chance de surgir uma mancha é muito maior. Tanto que muita gente desenvolve o melasma, que são aquelas manchas, aqui, principalmente na maçã do rosto, mas pode ser na Uhum. testa, pode ser em outras regiões, na gravidez. Tá? Então, primeira coisa, mancha é uma coisa chata de tratar. Tá? Quem tem sabe disso melhor do que eu posso explicar. Uh, então, nesse sentido, a gente tem dois tipos duas maneiras que a gente pode lidar com esse problema. A maneira preventiva e a maneira de tratar propriamente dito, né? O mais eficiente é prevenir. É o que todo mundo está um pouco cansado de ouvir. Proteção solar, principalmente em quem tem a tendência de manchar. E é interessante porque muita gente pensa, eu não vou sair no sol, eu não preciso passar um protetor solar. Mas, por exemplo, essa luz que a gente está fazendo aqui, a live, por exemplo, em pessoas que têm essa chance maior, essa predisposição maior, às vezes já é o suficiente para manchar. Então, por exemplo, Exatamente. quem tem história de melasma, tem esse histórico, tem esse antecedente, sabe muito bem, tem que usar protetor solar de dia e de noite. O E tempo geralmente todo, né? é o Não tempo é só todo. na praia. Exato, isso é muito importante, porque muita gente esquece que a proteção solar, a gente pensa muito no sol direto, mas
tem o sol que, por exemplo, bate no chão e vem para o rosto, o sol que entra pela janela. É só a gente imaginar, por exemplo, vamos usar um exemplo um pouquinho grosseiro até. Imagina caminhoneiro. Caminhoneiro, de uma maneira geral, eles têm o braço esquerdo queimado de sol, porque fica na janela. Sim. E porque é ali que toma sol direto. Mas o rosto, a maioria das pessoas não conhece caminhoneiro diretamente, mas o rosto ele sofre por causa dessa exposição solar. Então tem mancha, tem ruga, tem ressecamento da pele. Então a proteção solar é muito importante, tanto no sol quanto fora dele. Tá? Então esse é o básico do básico. Agora eu vou falar um pouquinho do o tratamento. Existem alguns clareadores, tá? O mais potente e o que é mais usado na gestação não pode, que é a hidroquinona. Na verdade, não é... A gente ainda não tem certeza que pode, né? É o que a gente chama categoria C, né? A Mari sabe disso muito melhor do que eu posso explicar, mas só para vocês entenderem um pouquinho, é aquele tipo de tratamento, aquele tipo de medicamento que ainda não tem nada que comprova que é seguro, então tem que pesar custo-benefício do médico e do paciente. Mas a hidroquinona ainda é um pouco controversa, então não é indicado, que é a melhor opção. Aí fica a questão, né? Principalmente para quem está gestante. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu posso usar agora? Então, existem alguns outros clareadores um pouquinho mais leves, que são seguros. O mais famoso, que todo mundo conhece, vitamina C. Vitamina C pode, não tem problema. É tranquilo na gestação e tem vários benefícios, né, da vitamina C. Exato. Vitamina C ela é ótima porque ela é um antioxidante. Então, além de ter o efeito clareador, ela tem um efeito também que previne o envelhecimento. Quando você usa com frequência, ela além de ajudar no próprio aspecto da pele, como ela clareia, ela deixa a pele mais uniforme, ela tem esse efeito anti-envelhecimento dos antirradicais livres. Então, vitamina C é ótima. Existem outros clareadores que a gente pode utilizar, por exemplo, um que é bem conhecido é o ácido glicólico, que tem em alguns cosméticos. Ele tem um efeito clareador, ele não pode usar em doses muito altas, mas de uma maneira geral, ele é seguro também para gestação, é uma outra opção que a gente tem. Tá? Eu acho que de clareadores esses são os principais, eu acho que dá uma boa ideia. Não tem como fugir do filtro solar, então, resumindo tudo isso. Filtro solar, se puder usar um com cor, com base, ele dá uma proteção a mais, tá? A própria maquiagem também tem efeito, é pequenininho, mas tem o efeito de proteção solar e, por exemplo, o tratamento com uma vitamina C vai super bem. Então, dicas quentes aí para gestante. E quem já tem uma tendência a manchar, mesmo fazendo tudo, pode ser que piore um pouquinho na gestação. Aí a gente fala, calma, que o tratamento mais potente vai poder ser feito depois, né? E tem a questão que depois da gestação, depois da gravidez, essa predisposição de manchar, ela diminui. Sim. Então dá para fazer tratamento mais agressivo. Tem tratamentos até opções, por exemplo, luz pulsada é uma opção. Teoricamente até poderia ser usada na gestação, mas a gente não tem muitos dados, tá? Mas a princípio, como é luz a gente já recebe o tempo todo. Então não teria problema nesse sentido. Mas se errar o ponto, pode às vezes manchar. Por isso que geralmente deixa para depois. Porque a gestante já está com aquela pele muito sensível, né? E com essa predisposição a manchar. Então, tem coisa que a gente espera um pouquinho depois. E, naturalmente, após a gestação, a maioria das manchas dá uma suavizada, né? Mas elas não vão sumir completamente na maior parte dos casos. Então, a gente entra aí com esses tratamentos pontuais, né? É isso aí. Matheus, e aí a gente prescreve esse monte de creme para gestantes, né? E elas acham que a pele fica mais oleosa e sempre perguntam pra gente no consultório. E limpeza de pele? Pode fazer em qualquer lugar? Limpeza de pele, a gente tem um pouquinho a questão, porque existe um dos produtos que é mais utilizado para limpeza de
de pele que não é muito recomendado para gestante. Então essa é a grande questão, né? É um produto que usa para abrir os poros. Então tem que ter esse cuidado. Na gravidez, toda grávida sabe, né? A pele ela fica mais oleosa, principalmente por causa dos hormônios, tá? Então, quais são as opções que a gente tem para poder diminuir um pouco essa oleosidade? A primeira é usar produtos que sejam oil-free, que a gente não quer aumentar essa oleosidade. E aí tem uma coisa que é muito interessante. Muita gente acha que a pessoa que tem a pele oleosa não precisa hidratar. E isso é um erro comum, né? Que a maioria das pessoas não sabe. Porque ter oleosidade não quer dizer que a pele está hidratada. Ela não pode estar com a camada adequada de água, ela tem muito óleo. Então, é importante hidratar a pele, mesmo quem tem pele oleosa. Qual o cuidado que tem que tomar? Primeiro, usar produtos que sejam oil-free, para evitar piorar isso. Existem alguns produtos que têm um efeito... Me fugiu a palavra. Matificante, isso, essa mesmo. Que, na verdade, qual que é o objetivo? O que eles fazem? Eles absorvem um pouquinho dessa oleosidade. Então, isso, além de absorver a oleosidade, deixa a pele com um aspecto melhor, menos brilhante, tá? Então, isso também é interessante. Para quem tem tendência de acne, que é uma coisa chata, o principal produto que usa na gestação, na gravidez para isso, é o ácido azelaico. É o Azelan, né? O famoso Azelan, ele é seguro para grávida. Super liberado, que inclusive foi o produto que eu falei para essa minha paciente aí que mora na Suíça. Eu falei, olha, pede para o seu médico prescrever esse aqui. Aqui no Brasil não precisa de receita para comprar, mas fora precisa, e existe o equivalente na Europa, enfim. E esse vai ajudar e é seguro. E daí depois ela me agradeceu, falou, ai, que bom. Eu falei para o meu médico, apesar dele achar que eu estava me queixando de uma coisa sem importância, ele me prescreveu e ela usou o Azelan e melhorou. Então, o ácido azelaico, que o nome comercial é Azelan, mas enfim, existem outros compostos como o ácido azelaico, ele é super seguro na gestação. E ele dá uma boa controlada. E tem uma outra coisa que é interessante, o Azelan, o ácido azelaico, ele é clareador também. Ele também tem um efeito clareador, então ele acaba agindo nas duas coisas, melhora um pouquinho a oleosidade, a acne, e também vai ajudar a clarear um pouquinho a pele. Então ele também pode ser usado para manchas. Exatamente. E daí outra pergunta que foi muito citada foi peeling. Peeling na gestação. O que pode? É uma pergunta interessante. Pode? Sim. O que é o peeling, para quem não está muito habituado, né? É passar algum produto químico que descama a pele. Esse é o objetivo. Para que a gente faz isso? Para renovar a parte mais de cima da pele, tirar aquelas células mais descamadas, mais desvitalizadas e dar uma renovada, dar uma estimulada na pele, tá? Esse é o princípio do peeling. Né? Depois do peeling fica uma maravilha a pele. Dá um brilho, né? Sim. Qual que é a grande questão do peeling? Qual que é a preocupação para quem está grávida, por exemplo? Ou mesmo para quem está no pós-parto, por causa da absorção. Se for muito um produto que entra muito na pele, ou que o corpo absorve muito, tem o risco de intoxicar o bebê, que é o que a gente não quer, tá? De uma maneira geral, eu já comentei, tem um produto que é seguro em cosméticos, de uma maneira geral pode ser usado em peelings um pouquinho mais fracos, mas pode, que é o ácido glicólico, tá? A princípio ele é seguro, ele tem que tomar cuidado para não aprofundar demais, então a pessoa que está aplicando tem que estar um pouquinho habituada nesse sentido, não pode errar a mão, não pode passar do ponto, mas do ponto de vista de segurança na gestação para o bebê, ele a princípio é liberado. Outro que pode, em pequenas áreas, é o peeling de ácido salicílico, que também tem um efeito clareador. Como ele tem uma certa absorção, não pode fazer em áreas muito grandes. Geralmente ele é em pequenas áreas. É só a gente imaginar uma gestante, uma mulher grávida, ela pode tomar um AS e não vai ter problema na gestação. É o mesmo composto do AS.
Exatamente. A gente até usa em algumas circunstâncias na gestante, né? Tem indicação de usar. Então, nesse sentido, ele é seguro. O problema é que se passar em grande quantidade, em uma área muito grande, pode absorver mais do que a gente quer. Então, esse é um dos cuidados, mas a princípio ele pode. Qual peeling que, via de regra, não pode? Ainda é um pouquinho controverso, mas via de regra, o ácido retinóico, que é um dos peelings mais famosos, é um dos Sim. melhores anti-envelhecimentos, esse não pode. Ainda está um pouquinho controverso. Ele por boca não pode mesmo, que é o Roacutan, que muita gente Sim, usa, todo mundo sabe que não pode, gestante, pode. tomar. O tópico tem ainda. Tem alguns artigos que falam a favor, tem outros que falam contra, mas na dúvida a gente não arrisca, né? Ninguém quer arriscar ter problema com o Exato. bebê. Então, ele a gente espera um pouquinho. E tem muita coisa na gestação que é justamente assim, né? A gente não tem certeza que é seguro. Então a gente Exato. acaba, né, E tem uma coisa esperando. interessante nessa área de tratamentos estéticos. Por que que eu vou explicar um pouquinho para vocês por que que a gente não sabe, né? Tem muita gente que pensa, nossa, mas com a medicina tão avançada, com todo o Exato. conhecimento que a gente tem, como que vocês ainda não sabem? Como que não investigaram? Ninguém Pois é. estudou isso? Então eu vou fazer uma questão bem interessante para quem está assistindo a gente. Imagina que você está grávida, algumas que estão assistindo estão mesmo, então elas vão saber, vão se sentir bem nessa situação. Aí chega alguém de, por exemplo, uma indústria farmacêutica, algum laboratório, algum pesquisador que chega para você e fala: olha, eu tenho um composto ótimo que vai levantar seu rosto, vai clarear sua pele, vai te rejuvenescer. Você quer participar? Você quer fazer esse tratamento? Todo mundo vai levantar a mão, né? Até eu que não estou É, grávida, eu vou falar que eu estou grávida só para fazer isso. É, aí ele vai virar e vai falar, só que é o seguinte, a gente não sabe se ele faz bem ou não para o bebê, tudo bem? Você concorda? é. Óbvio, ninguém vai concordar. Assina aqui um termo falando que se der Assina, uma malformação, tudo bem, você estava paciência. ciente. Exato. Então, essa é a grande questão que a gente não sabe nas grávidas, porque, obviamente, ninguém quer se sujeitar e sujeitar o bebê a esse risco. Então, o que a gente sabe dos estudos, geralmente, o que aconteceu? Foram pessoas que fizeram algum tratamento sem saber que estavam grávidas, Exato. a gente viu como respondeu e depois descobre, eu estava grávida. Então, é uma maneira ética de você poder testar em gestantes, claro, depois que descobriu que estava grávida, não vai fazer nenhum tratamento. Mas é uma maneira que a gente sabe que algumas medicações, alguns tratamentos que antigamente falavam, não, não pode de jeito nenhum, hoje a gente já está tendendo a poder liberar. E a gente vai comentar daqui a Exatamente. pouquinho algumas dessas coisas. Exatamente. Inclusive, uma que é bem polêmica, a gente vai falar daqui a pouco, que foi a campeã das dúvidas, né? Mas antes da Sempre gente. é, né? Eu É, sempre é bem essa. você já sabe qual que é. Mas antes da gente passar para essa parte, eu queria te perguntar, Matheus, das famosas estrias. As pacientes já ficam em pânico quando engravidam, porque elas já têm medo que vai aparecer estria. E tem realmente gente que tem uma predisposição maior, né? Que já teve estria no estirão de crescimento e tal, e fica mais preocupada, né? O que você costuma indicar especificamente para tentar prevenir aí o surgimento delas? Perfeito. Por que acontece a estria? Vou explicar de uma maneira bem simples. É só a gente imaginar que a nossa pele, ela funciona igual a borracha de uma bexiga, de aniversário de criança. No início, quando a gente vai encher a bexiga no início, ela é dura, ela é firme. Depois, quando a gente enche ela bastante e solta, ela fica mais solta. Ou seja, a gente, entre aspas, laceia um pouco essa bexiga. A nossa pele acontece a mesma coisa. A estria é quando essa pele ela passou do ponto. Ela não vai voltar. Então, ela funciona, na verdade, como uma cicatriz. Então, Uhum. esticou demais e ficou aquela marca. Tá? Então, de uma maneira geral, como que a gente pode pensar em prevenir esse problema e tratar? Isso eu acho que é muito importante, principalmente para as pessoas mais jovens. Sim. Por incrível que pareça, isso eu brinco com todas as pacientes mais velhas não, né, que não são tão jovens. Depois dos 30, esse Sim. risco cai muito. Por quê? Eu brinco que a gente tem que ter uma vantagem de estar ficando um pouquinho mais experiente, né? Exatamente. Exato, tem que ter alguma coisa. Em pessoas jovens, a pele é tão firme, tão elástica, que ela rompe. Qualquer esticada um pouco maior, ela vai romper.
Então, as pessoas ali por volta dos 20 anos baixo, menos de 20 anos, a Mari comentou, por exemplo, do estirão de crescimento, Uhum. são as pessoas que têm maior chance de estrias. Tá? Isso vale desde, por exemplo, é a mesma coisa que eu comento para as pacientes minhas que vão colocar implante das mamas. Quanto mais jovem, mais jovens, maior a chance disso acontecer. Isso vale também para uma gestante, para uma grávida. Tá? Então, a primeira coisa, quanto mais hidratada tiver a pele, mais resistente ela vai estar. Então, ela vai ter essa elasticidade e vai ser melhor, ela vai ter mais água nela. Então, hidratação é o fundamental. Então, o que eu recomendo para quem está grávida? Assim que descobriu, começa a hidratar. Pode Sim, hidratar, você nunca vai se arrepender disso. Tanto a barriga, que é o que todo mundo pensa inicialmente, mas a mama também. Porque exatamente. a mama vai mudar. Da mesma maneira que, por exemplo, eu comentei, né? Uma paciente que coloca, uma pessoa que coloca um implante de silicone na mama e estica rápido, na gravidez isso também pode acontecer. Então, o que a Exatamente. gente quer? Se esticar rápido, que a pele aguente o máximo possível, tá? E aí Então, pode falou falar, de começar a hidratar desde cedo, desde que descobriu. Porque às vezes elas pensam só, lá no final, quando a barriga estiver muito grandona. Mas você já quer, primeiro, prevenir nas mamas, que é um dos primeiros sintomas, a mama aumentar de tamanho, ficar mais túrgida, mais edemaciada. E também já ir garantindo que essa pele fique mais saudável, mais hidratada. Então eu falo para gestante que tem que incluir na rotina, todo dia hidratar. Não pode ser de vez em quando. isso é uma coisa interessante, porque a gente pensa muito, por exemplo, na gestação, né? Nas estrias da gestação, mas a gente esquece, e isso eu também falo por mim, tá? Às vezes a gente esquece, por exemplo, eu nunca vou ficar gestante, mas eu também tenho que cuidar da hidratação da minha pele. Claro, a gente pensa muito no rosto, né? O rosto é o primordial, que é onde a gente tem que fazer, independente de gestante, não gestante, homem, mulher, todo mundo tem que cuidar, hidratar. Porque a hidratação, no caso do corpo, diminui a chance de estrias, e no rosto, por exemplo, diminui marcas, diminui rugas. Então, Sim, hidratação, na verdade, é uma coisa que a gente deveria criar esse hábito desde cedo. é verdade. Deveria ser uma coisa que nem, por exemplo, quando todo mundo, quando acorda, escova os dentes. Então, a gente poderia ter o hábito de sair do banho, já hidrata o corpo, já hidrata o rosto e acabou. Faz uma É, coisa automática, né? quem me conhece sabe que eu sempre fui assim e sempre me hidratei muito. Eu tenho esse exemplo da minha avó, que a minha avó nunca fez nenhum tratamento assim super elaborado, sofisticado, até porque na época dela nem tinha tanto isso, mas ela a vida inteira hidratou o rosto e ela tinha uma pele maravilhosa. E todo mundo perguntava: Nossa, dona Adélia, qual que é o seu segredo? E ela falava: Creminho Nivea, mas eu passo todo dia desde sempre. E ela tinha uma pele maravilhosa. Então, isso é um segredo aí para manter para a vida toda, né, Matheus? Não só no período Exato. de gestação. E é interessante, até aproveitando que teve uma dúvida que eu vi aqui, como você comentou é, da receita da sua avó, tem uma pergunta que fizeram. O creme Nivea, ele é um creme mais pesado, ele é ótimo para o corpo. Eu sou muito fã de manipulação, tá? Então é difícil às vezes eu indicar um creme específico, mas Porque você o creme personaliza, né? é a minha filosofia, mas enfim. O creme Nivea é um creme interessante para o rosto, muita gente, para o corpo, desculpa. Para o rosto, tem gente que acha ele muito pesado. Tem gente que tem uma pele mais ressecada, ama de paixão. O que é importante? Tá hidratando, tá? Hum, Uma outra receita, agora voltando um pouquinho para a questão das estrias, uma receita de vó, que eu sou muito fã, eu gosto inclusive para tratar cicatrizes depois de uma cirurgia, e vale muito bem para estria. Foi uma coisa que perguntaram, óleo de rosa mosqueta. Ótimo, é excelente. verdade. Ó, Apareceu aqui essa pergunta. Excelente, Matheus. E tem é gente coisa que de não vó gosta, mesmo. é coisa de vó. Tem gente que não aguenta muito o cheiro, fica enjoado um pouco depois, mas ele é ótimo para tratamento. Claro, o cuidado que tem que ter. Todo óleo tem que cuidar para não expor ele à luz, ao sol, porque daí ele pode manchar, pode queimar aquele óleo. Então tem esse cuidado, mas ele é ótimo também. Legal. Bom, Matheus, agora vou químico, mas que foi muito perguntado. O famoso Botox ou a toxina botulínica, né? Pode ser aplicado na gestação?
pode ser aplicado amamentando? Isso toda mulher quer saber. Todo mundo quer saber, né? É um tema bem polêmico. Para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas é sempre bom a gente reforçar. Para que serve o Botox? Muita gente às vezes confunde Botox, preenchimento. Botox, ele serve para suavizar um pouquinho as ruguinhas de expressão. Eu tô sem, o meu Botox está totalmente vencido, ó. Vocês estão vendo tudo, é para isso que serve, tá? É, Ele dura alguns meses, ele é um tratamento reversível. Tem gente que, a maioria das pessoas acha isso ruim porque tem que ficar fazendo, tá? Mas esse é o objetivo dele. Para a gestação, o que a gente sabe do Botox? Ele, como quase todos os medicamentos, é categoria C. Sim. Ou seja, a gente não tem dado o suficiente para falar que é seguro, então fica naquele meio, aquele em cima do muro. Decida junto com o médico custo-benefício, tá? O que a gente sabe de dados? E tem alguns dados, tem alguns estudos um pouquinho mais recentes nesse sentido. Aquela mesma coisa, né? Pessoas que aplicaram o Botox sem saber que estavam grávidas e depois que descobriram que estavam grávidas, não fizeram mais o tratamento e acompanhou para ver como elas ficaram. A princípio, parece que não tem problema, tá? Se utiliza, por exemplo, o Botox não só para tratamento estético, utiliza, por exemplo, para pessoas que têm distonia muscular ou alguns outros problemas musculares e usam doses altas. É usado como um tratamento de saúde, não como ponto de vista estético. E mostrou que até uma certa dosagem razoável, maior do que a gente usa na estética, parece ser seguro, tá? Não estou falando que pode, tá? Não estou batendo martelo porque a gente não tem essa segurança. Então sempre tem que ser pesado junto com o médico. Porque assim, apesar da gente ter esse lado que fala a favor, a gente não consegue falar é 100% seguro, que nem, por exemplo, a gente falou da vitamina C. Então, Exato. de uma maneira geral, quando uma mulher está grávida, a gente evita por excesso de zelo. Tem gente que sofre com isso, mas é melhor pecar sempre pelo excesso nessa hora. E Na ainda bem que é um amamentação. período curto de tempo, né? Exato, Dá para esperar um pouquinho para fazer. exato. Então, via de regra, na gestação, a gente não faz tratamento com Botox, tá? Amamentação. Pode, da mesma maneira que a gestação. Qual é o medo? Que passe no leite. Como esses produtos que a gente aplica, eles são doses baixas, e já tem alguns estudos que mostram que eles não passam em dosagem alta, também continua a categoria C, mas teoricamente, no período de amamentação, no pós-parto, não teria problema. Sim. Então, mas é aquela questão. Sempre tem que decidir junto com o médico. Não dá para você chegar, por exemplo, o médico chegar para você e falar, pode aplicar tranquila. Se Pode, você vai ficar tranquilo. preocupada e vai ficar com isso na cabeça, espera. E o contrário é verdadeiro. Se o seu médico, ele acha melhor não, e você quer, conversa com ele e às vezes é melhor seguir o excesso de segurança do seu médico. Então é uma coisa que tem que ser decidida em conjunto. Exatamente. É E agora polêmico esse você. tema, tá? É Tem gente que polêmico, pode é ouvir isso polêmico. aqui e falar, nossa, o Matheus está falando tanta besteira. Mas eu estou falando isso baseado em alguns artigos científicos e é Que aquela até saiu questão, coisa né? recente, né, Matheus, falando Exato, sobre isso, tendendo a favor de que realmente não cause nenhum problema, mas como você falou, a gente não tem certeza, né? Então a gente exato. acaba. A gente tem que pensar, só para quem está assistindo entender, quando a gente fala em ciência, a gente junta várias pesquisas, vários artigos de pessoas e grupos diferentes para desenhar uma tendência, né? O que os Exato. dados parecem dizer para a gente. Então, a gente ainda não tem uma tendência muito forte dos artigos do conhecimento científico falando que pode, mas a gente tem alguns dados que estão começando aí nessa direção, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Excesso de zelo não faz mal a ninguém, né? Então, Exatamente. Ainda mais na gestação, que é um período limitado, né? Que depois daquilo exato. você vai poder retomar grande parte. E a gente aqui começou falando que a gente é a favor de intervenções que possam trazer bem-estar e benefícios para a gestante. Mas tem coisa que realmente às vezes vale a pena esperar e fazer num outro E momento. claro,
Por exemplo, eu já tive paciente minha que a gente fez um tratamento, por exemplo, de botox e de preenchimento, e depois de poucas, 2 semanas, eu acho, ela me falou, Tomás, eu descobri que eu tô grávida, ai meu Deus, o que que vai acontecer? Tô preocupado. E o que os dados mostram pra gente fica tranquila, a gente não vai aplicar mais agora até acabar por excesso de zelo, mas curte a gestação, curte o efeito do produto enquanto ele dura, que você vai sentir falta, mas dá para tirar um pouquinho o Isso. excesso de preocupação. O excesso de zelo mantém, mas de preocupação a gente fica um pouco mais tranquilo. A gente costuma tranquilizar os pacientes e falar, calma, provavelmente não vai causar nada, fica tranquila, né? Então é Exato. por aí. E aproveitando que você falou da confusão que algumas pessoas fazem entre Botox e os preenchedores, né? Explica pra gente isso, Matheus. O que que é preenchimento? Quais são os Legal. tipos? O que que pode fazer, o que que não pode? Até quem não tá grávida e nem amamentando, acho que vai querer saber também. Todo mundo se interessa, né? É, Qual que é a ideia de um preenchedor, né? O nome diz, né? Preencher, restaurar o que, conforme passa o tempo, a gente vai murchando um pouquinho nessa região aqui, principalmente nessa região aqui do rosto, começa a cair um pouquinho a pele, o lábio murcha também, então a gente perde um pouco aquele aspecto mais saudável, né? triangular, mais saudável e triangular do rosto, que a gente tem quando mais jovem, e começa a inverter. A gente começa a ficar com o rosto mais quadrado e tudo mais. Então, os preenchedores, eles servem para quê? Para ajudar a reposicionar isso e preencher algumas pequenas ruguinhas que podem surgir, tá? Quais preenchedores que a gente tem? Hoje em dia, o preenchedor de escolha, que é o melhor no ponto de vista de segurança, de ser previsível, é o ácido hialurônico. Tá? A gente tem ele, inclusive, em cremes, que é um hidratante muito bom, ele não vai preencher nada, tá? Então, quem compra creme com ácido hialurônico e acha que o rosto vai preencher, Não vai substituir, né? desculpa jogar um balde de água fria, mas ele não vai preencher, tá? Ele vai hidratar, ele hidrata muito bem. E ele também hidrata um pouquinho por dentro da pele quando a gente aplica, tá? Por que que ele é bom? Porque a gente, naturalmente, no nosso corpo, a gente tem ácido hialurônico. Então, ele é muito seguro nesse sentido, tá? Uhum. Falando agora um pouquinho na gestação. Só para variar, os preenchedores também são categoria C. Ou Sei. seja, a gente não sabe, fica em cima do muro, resolva com seu médico. Então, é mais ou menos isso, tá? Teoricamente, eles são seguros, tá? O ácido hialurônico em si, ele é seguro. Existe uma outra substância que é utilizada na fabricação dele, né, que é o BDDE. É uma coisa ainda um pouco controversa, tá? Mas teoricamente um preenchedor é algo seguro. Mas é a mesma coisa da gestação, né? Da gestação não, do Botox. A gente evita no momento da gestação, e inclusive porque numa gravidez é comum as pessoas ganharem um pouco de peso. Então o rosto, a estrutura, a proporção do rosto muda. Imagina que, por exemplo, você está toda preenchida e muda a estrutura do seu rosto. Pode ser que você fique com aspecto que você ganhou mais peso do que você gostaria. Então, Exatamente. a gente evita por causa disso. No período de amamentação, ácido hialurônico como preenchedor? Pode. Pode. Na minha opinião, pode. Polêmico também. Tem gente que espera a amamentação, mas teoricamente é um produto que a gente tem no corpo, os bebês têm um monte no corpo, então, a Não princípio teria não tem problema. problema, não vai passar, porque ele vai ficar naquela localização. Ácido hialurônico, só para vocês entenderem, a gente pensa, a gente vai injetar, é como se fosse uma água. Não, ele é um gel. Ele é mais parecido, por exemplo, com álcool em gel do que com água. Então ele vai ficar ali onde a gente colocou. Então ele Exato. fica naquela localização, ele não vai Não espalhar para o vai, corpo. não vai dispersar, ser absorvido, né? Circular na corrente sanguínea. Então, isso acho que confere uma tranquilidade, uma segurança maior em indicar na Exato. amamentação, né, Eu Matheus? tô com a impressão que nessa live, eu acho que as mulheres que estão no pós-parto, que estão amamentando, estão todas levantando as mãos. As gestantes estão achando, eu não gostei desse médico, Que mas pena. acho que é por aí. Mas acho que é bom, Matheus, porque na gravidez, como você comentou, a gente costuma ficar, né, um pouquinho mais preenchida naturalmente, né? Exato. Ganha um pouquinho mais de peso, fica um pouquinho mais edemaciadinha. E eu achei que eu fiquei com o rosto até mais saudável.
E depois amamentando, que é um período que a mulher fica muito cansada, não consegue, às vezes, acho que foi o único período da minha vida que eu não conseguia passar hidratante no corpo, porque não dava tempo, né? Você mal consegue dormir, tomar banho. E geralmente perde peso muito rápido e às vezes em alguns lugares que você não gostaria de perder, né? Perde massa muscular, massa magra. E o que eu percebi mesmo no rosto é que deu uma caída. Então, acho que é um alívio para as mulheres amamentando saber que poderia fazer pelo menos esse preenchimento, enfim, isso aí não teria que esperar parar de amamentar. Porque, Exato. diferente da gravidez, que é um período restrito mesmo, a amamentação tem mulher que, né, continua amamentando até 2 anos, enfim, às vezes até mais, né? Então, se É tivesse. aquela questão, né? O pós-parto ele vai para sempre, né? Se a gente parar para pensar, né? Não Não vai vai, deixar esse de ser período mulher não acaba nunca. nunca. Então, Exato. já vale a pena começar assim que diminui principalmente a demanda, a exigência que a criança traz, eu acho que é o grande momento. E nesse sentido de exigência, claro, né? é, Minha esposa, ela brinca que o homem ele só sabe o que é a gestação, o pós-parto, na segunda gestação, né? Que a segunda gestação é a primeira do homem, é o que minha esposa diz, né? Porque duas crianças não tem, vai ficar um para cada um, vai ter que ajudar, vai ter que se É virar. verdade. Então, nesse período, claro, no pós-parto imediato, nos primeiros meses, o bebê precisa de muito apoio, demanda muita energia. Por exemplo, o Muito. Marco, meu filho mais novo, nos primeiros 6 meses, só para vocês terem uma ideia, não quero me vitimizar, mas só um pouquinho, os primeiros 6 meses ele acordou de hora em hora, todos os dias. Eu lembro, Então, Matheus, eu lembro das nossas reuniões online, e daí o Matheus falava, ai, peraí que o Marco tá chorando. E assim, era direto mesmo. E eu também, minha segunda gestação, que foi minha filha, também deu um baita trabalho. dá Segundinho. bastante trabalho. É, Então, né, nesse momento que você está no olho do furacão, assim, não adianta se cobrar muito, eu não estou me cuidando tanto. é, É uma fase. É que nem, por exemplo, agora na pandemia tem muita gente que tá todo mundo um pouco mais ansioso, sofrendo, né, essa sim. questão, a quarentena e tal. É, quase todo mundo diminuiu, por exemplo, a quantidade de exercício que faz. A academia está fechada, os parques estão fechados. Tem pra Então, onde ir, né? exato. Então, até certo ponto, da mesma maneira, a gente tem que, nessa fase, a gente tem que procurar se culpar menos. Isso vale também para uma mulher na gestação. Minha esposa também diz que mãe aprende a conviver com culpa, né? Se faz, é culpada, se não faz, é culpada. Então, no olho do furacão, nesse momento que o bebê ainda, os primeiros 6 meses, geralmente, releva. Vai tranquila, faz o suficiente para se sentir bem, mas sem pressão. Aí depois dos 6 meses que as coisas tendem a melhorar, aí já dá para começar a se cuidar mais, a dedicar mais energia e aproveitar um pouquinho mais, né? E geralmente isso faz bem para a mulher também, né? Não como uma cobrança, mas como, poxa, agora eu tenho um momento para me cuidar de novo, para fazer algo por mim, né? Então, eu acho que isso faz parte aí dessa retomada da vida mais normal depois desses Sem primeiros dúvida, meses intensos, né? com E aí, certeza. muita mulher, muita paciente pergunta, né, Matheus? O, sei lá, o peito caiu, distendeu muito, ficou flácido. Quando que dá para operar? Vale a pena Legal. operar se pensa em ter outro filho, né? Tem que ter parado de amamentar? Quanto tempo sem amamentar para poder pensar em, né, fazer cirurgia de mama? Perfeito. Isso é super comum, né? Porque o corpo ele muda muito na gestação, né? E no pós-parto. Então é o efeito sanfona mesmo. Ganha bastante na gestação, depois perde bastante durante a amamentação, tá? De uma maneira geral, o que a gente pensa quando a gente fala numa cirurgia plástica? O ideal é fazer num momento da sua vida em que, por exemplo, você vai conseguir manter mais ou menos, entre aspas, né? Ninguém nunca consegue 100%, mas manter aquela sua condição física do momento que você operou por mais tempo, para quê? Para o resultado durar mais tempo. Uhum. Então, por que, por exemplo, tem gente que às vezes me pergunta, assim que nasceu o bebê, já pode tirar o excesso de pele e fazer a abdominoplastia, por exemplo? Eu falo, gente, de jeito nenhum, seu corpo ainda nem começou a mudar.
Então vai fazer uma cirurgia que a gente quer que seja definitiva no momento que ele vai voltar a mudar tudo de novo. Exato. Então, sem condição. Geralmente, o que a gente comenta? Primeira coisa, eu já falei um pouquinho dessa questão do cuidado do bebê. No olho do furacão, tem que desencanar disso, tá? Quando as coisas começam a ficar mais tranquilas, a gente volta a pensar, por exemplo, em tratamento para mama que caiu, para flacidez, tá? O seio, ele sofre essas modificações durante toda a gravidez e no pós-parto, quando ele está amamentando. Só que no dia que você parou de amamentar, ele está todo mudado. Ele vai precisar voltar mais ou menos ao que ele era antes. Não é uma Então, coisa imediata, né? Exato. Não é uma chavinha que vira lá. Exato. Então ele vai dar uma murchada, por exemplo. Em muitas mulheres acontece isso. Tem outras mulheres que têm uma pele com uma tendência menos elástica, por exemplo. Conforme ele faz isso, ela cede, ela cai um pouquinho mais. Então, quanto tempo isso leva, em média? Geralmente 6 meses. Então, o que eu recomendo? Parou de amamentar, até 6 meses depois disso, a mama ela pode estar mudando. Ah, mas eu vou ter que esperar, por que eu vou ter que ficar, por exemplo, com meu seio mais caído, ou seio mais murcho, todo esse tempo? Porque é aquilo que eu comentei, imagina que a gente mexe nisso antes, ainda pode ter um pouco de leite, que isso pode aumentar também a chance de infecção numa cirurgia, mas nem vou comentar tanto nisso. Mas imagina que a gente faz uma cirurgia, deixa do jeito que a gente quer. Sua mama ainda está mudando muito. Depois de 2 meses, ela é uma mama ele é um seio completamente diferente. Então você perde. Não tá mais daquele jeito que você queria, né? Que tava no Exato. pós-parto imediato, no Exato. pós-operatório imediato. E o corpo tem uma coisa que mesmo depois de qualquer cirurgia, o nosso corpo está sempre mudando, dia após dia. Então, tem pessoas que mesmo depois de tudo isso, fazem a cirurgia para melhorar a flacidez, mas como a pele, de uma maneira geral, é mais flácida, vai ter um pouquinho de flacidez depois de algum tempo, é natural. Nosso corpo, naturalmente, a gente vai ficando mais flácido conforme envelhece. Infelizmente, né? Infelizmente, né? Assim. Tem alguns tratamentos que ajudam a segurar as coisas um pouquinho mais de tempo, mas faz parte, a gente tem que lidar isso da melhor maneira. Então, cirurgia plástica no pós-parto, geralmente depois de 6 meses da amamentação, porque é quando você está amamentando que o corpo muda mais, parou de amamentar, são esses 6 meses para o seu corpo reestabilizar e voltar ao novo normal dele, tá? Perfeito. E seria a mesma espera, mais ou menos, para fazer uma abdominoplastia, uma lipo? Mesma coisa. A gente tem que pensar nessa questão da mudança do corpo. A gente quer que o corpo estabilize, ele volte para o normal, para o novo padrão. Aí é o momento da gente fazer o melhor tratamento que a gente puder, naquela hora. Perfeito. E, Matheus, uma última dúvida que surgiu aqui. Cicatriz de cesárea. O que a gente pode fazer de imediato, de cara, e o que pode ser feito se a cicatrização não ficou ideal, se ficou grossa, hipertrófica, feia? Perfeito. Cicatrização, eu sempre brinco que é uma caixinha de surpresas, tá? A gente nunca sabe como vai ficar, tá? Isso, eu sou cirurgião plástico, eu tenho que falar isso para as minhas pacientes. Verdade. Porque assim, eu gosto de brincar que a cicatrização é 50% do médico e 50% do paciente. A maneira que, por exemplo, você dá um ponto, isso influencia na cicatrização. É só a gente pensar, por exemplo, em caso de acidente, que o foco não é estético, geralmente se usa aqueles pontos mais rápidos, aquele trilho de trem que algumas pessoas chamam. Do ponto de vista estético não é bom, mas naquele momento é aquilo. Quando a gente pensa do ponto de vista estético, tem pontos que a gente consegue dar que tem um melhor resultado. Mas isso é só 50%. Os outros 50% são da própria pessoa, é de cada organismo. Tem pessoas que, por exemplo, a gente faz o melhor ponto possível, elas tomam todo o cuidado. Pode ter uma cicatriz ruim? Pode. Da mesma maneira que tem pessoas que o ponto foi mais ou menos, a pessoa não cuida nada e a cicatrização fica ótima. Então a gente tem que também saber lidar um pouquinho com essa característica de cada pessoa. Tá? A genética de cada um, né? A genética, a gente só pode culpar nossos pais, tá? Mais ninguém, não tem jeito. Então, para cicatriz da cesárea. Normalmente a cicatriz de cesárea, na maioria das pessoas, ela vai super bem. Por quê? Como tem muita pele, na hora que a pele está
voltando, a cicatriz, quando ela traciona a pele, quando ela puxa a pele, tem pele sobrando. Então, normalmente, essa cicatriz tende a ficar mais fininha. Claro, depende muito do cuidado do obstetra na hora de dar os pontos, mas, de uma maneira geral, ela tem uma boa tendência. Qual o cuidado que todo mundo pode fazer depois de qualquer tipo de cicatriz, tá? Começou a cicatrizar, isso daqui é uma dica quente, vale para tudo. Aquele receita... Atenção, aquele remédio de vó que a gente comentou um pouquinho antes. Óleo de rosa mosqueta para cicatriz, pode usar, é excelente, funciona super bem. Às vezes tem produtos super elaborados, existem outros produtos, por exemplo, o silicone em gel é uma opção, mas óleo de rosa mosqueta vai que é uma beleza. Então pode passar ele numa cicatriz, depois de mais ou menos umas 2 a 4 semanas, pode passar óleo de rosa mosqueta e massagem na cicatriz. É uma das coisas que mais ajuda. Tem muita gente que fala... simples, né? Super simples. Não precisa de um cirurgião plástico para fazer, não precisa do médico, não precisa de nada. Precisa de uma avó que orienta, é só isso. Então, massagem e cicatriz, claro, depois que a cicatriz está bem encaminhada, né? Ela já está indo bem. Depois de mais ou menos um mês, qualquer pessoa, depois de qualquer corte, pode perceber que cortes mais profundos, né? Ali perto de um mês, a cicatriz fica super vermelha, super saltada, ela fica mais inflamada. Isso é natural, acontece com todo mundo. É nessa hora que pode começar a massagear, e eu sempre falo para as minhas pacientes, não é carinho, é massagem. Ela tem que apertar a cicatriz a ponto dela ficar um pouco branca. Por quê? Isso ajuda a alinhar uma coisa que a gente tem no corpo, que são as fibras de colágeno, que é o que todo mundo quer, que é o que levanta tudo, tá? E isso tende a deixar uma cicatriz com um aspecto melhor. Então, óleo de rosa mosqueta pode passar em cicatriz recente, pode passar em cicatriz mais escurecida e mais antiga, não vai ajudar tanto, mas pode. E massagem. Mesmo assim, garante que a cicatriz vai ficar boa? Seria ótimo, mas não garante. Tá? Então existem alguns... Tem aquela tendência, né? Que e não tem muito jeito. Hipertróficas, grossas, ou que ficam mais escuras, né, Matheus? E às vezes, uma pessoa que nunca teve tendência, naquele momento de vida, pode ter. E o contrário também acontece. Uma pessoa que tem histórico de queloide pode, em algum momento, fazer uma cirurgia, por exemplo, que não tem nada. Então, na mesma pessoa, depende de organismo para organismo, e depende na mesma pessoa da fase de vida daquela pessoa, depende dos cuidados. Então, é um monte de coisa, tá? Mas, digamos, a cicatriz não ficou muito boa, não está evoluindo bem. Primeira coisa, são esses cuidados simples que eu comentei, tá? Outros tipos de tratamento que a gente pode usar. Tem as fitas de silicone, que elas ajudam a hidratar a cicatriz e ajudam a apertar um pouquinho mais. Então, depois de um mês, geralmente pode usar. O que não pode, tem gente que exagera. Que às vezes acha, eu vou ficar com a fita de silicone 6 meses sem tirar. Ela não pode usar tanto tempo porque ela machuca. Aí ela mancha e piora o problema. Então, quem for, por exemplo, o médico passou para utilizar a fita de silicone, geralmente usa no máximo durante 12 horas por dia e dá um período de descanso. Tá? Pode mesmo assim não ficar bom? Aí às vezes a gente pode até precisar fazer tratamento injetável com corticoide, é uma opção. Outro tratamento é refazer a cicatriz, né? Refinar a cicatriz. Ou um outro tratamento que é muito utilizado quando faz esse refinamento, quando retira essa cicatriz para tentar dar uma chance de uma nova cicatrização, é uma coisa chamada beta-terapia, que é, eu vou falar o nome, não se assustem, é uma radioterapia, mas ela é local, tá? Ela só serve ali na pele. Não é para tumor, só serve para isso. Exato. A gente já teve paciente que já tinha um histórico de cicatrizações péssimas antes, que fizeram a beta-terapia no pós-parto imediato e a cicatriz ficou ótima. Então, nesses casos mais intensos, né, Matheus, a gente pode tem ser uma que opção. recomendar. E tem uma coisa mais recente que até o Botox pode ajudar em cicatriz. Então ele serve para tudo, ele é ótimo, né? Botox no corpo todo. Vamos tomar banho de Botox. Mas existem alguns estudos, alguns artigos que ele ajuda a modular a cicatrização e a tendência a ter uma cicatriz mais baixa. Então é uma opção de tratamento também. Legal, Matheus. Bom, nosso tempo está acabando. Nossa, já? Já. Passou rápido, Nossa, né? verdade, quase 1 hora já.
Mas acho que a gente conseguiu abordar vários temas interessantes dessas fases, né, Matheus? Eu achei que você deu várias dicas quentes para quem assistiu. Uma ou outra, uma ou outra. Quem não pegou, volta, depois assista a live Vai que ficar a gente vai. gravado, vai ficar lá no E olha IGTV. essas dicas. Exatamente. E, claro, a E gente podia falar por um bom tempo disso tudo aqui, né? A gente marca ficaram algumas alguns outras. temas aqui, acho que a gente marca uma próxima, hein, Matheus? Eu Para a acho que gente vai falar precisar desse. de uma parte 2, né, Mari? Exato. Mas obrigada, Matheus. Eu que Adorei tê-lo aqui agradeço. comigo. E começamos